Olá, eu sou o Manuel Garcia, docente universitário, consultor em logística. Estou aqui para iniciar o curso de práticas exitosas na educação. Neste microcurso, eu vou abordar a utilização do blog como uma prática metodológica. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na aplicação dessa prática. E espero com isso motivá-los a que possam fazer a aplicação dessa prática em suas respectivas salas de aula. Então vamos lá? Eu vou utilizar para isso um material que vai estar acessível a vocês, né, na disponibilização desse curso e que vai nos suportar nessa nossa conversa. Então vamos lá. O blog como instrumento de aprendizagem. O que gerou essa necessidade de pensar nessa prática metodológica, assim como em outras também? É que nós temos a dificuldade de ter a atenção dos alunos e, ao mesmo tempo, de fazer com que eles se preocupem em fazer registros, né, de pontos chaves importantes daquilo que está sendo discutido em sala de aula, né? Então essa é uma dificuldade, a dificuldade de atenção e, ao mesmo tempo, fazer com que os alunos tenham uma preocupação de conseguir sumarizar, conseguir capturar pontos relevantes, importantes daquilo que está sendo debatido, que está sendo apresentado. Isso, de certa maneira, a gente observa nas nossas salas de aula, né, ao longo do tempo, né, e também está relatado pelos professores Ronaldo Lemos e pelo Dr. Máximo de Felice no livro A Vida em Rede, né, que mostra e discute as mudanças e impactos decorrentes desse novo ambiente que vivemos, né, e que geram uma série de fatores que fazem com que os alunos, então, percam concentração. Então, é isso que nos motivou a pensar em alguma coisa para criar esta motivação junto aos alunos. Para isso, né, nós pensamos na utilização de uma ferramenta que fosse de fácil acesso aos alunos, né, que utilizasse as tecnologias atuais, né, e que se interrelacionassem com a aula. Muito bem, para isso é que a gente então pensou na utilização do blog como instrumento de aprendizagem. Então vamos ver os objetivos que a gente tem ao utilizar essa ferramenta. Uma é de estimular, né, estimular que os alunos façam algumas anotações em aula, que eles sumarizem o que foi apresentado e mais, né, que tenham uma postura ativa, isto é, que contribuam com a aula, né, fazendo com que possam realizar pesquisas, né, fazendo registros e que consigam estabelecer relações com aquele conteúdo que está sendo abordado. Além disso, espera-se fomentar a expansão do conhecimento além da aula, né, porque o blog vai exigir deles, né, uma redação, a pesquisa, né, a sumarização de pontos, né, e isso vai fazer com que eles busquem expandir o conhecimento de certa maneira. Também promover a utilização do blog, né, como um diário de bordo das etapas que envolvem, por exemplo, a execução de um projeto. Então, eu posso não só utilizar o blog relacionando com conteúdos, mas eu posso relacionar um blog com o desenvolvimento de um projeto a ser realizado num tempo futuro. Então, eu informo aos alunos, né, qual o projeto que eles devem realizar, e aí o blog é um instrumento como um diário de bordo que vai relatando como o projeto vai sendo desenvolvido.
Então, também eu posso usar o blog com esse objetivo. Estabelecer uma discussão entre temas interdisciplinares. Então, o blog pode ser utilizado, por exemplo, para fazer com que os alunos promovam discussões no blog, né, de relações interdisciplinares entre aquilo que ele vê numa disciplina com aquilo que ele está vendo numa outra disciplina e ele interrelacione. Isto é, eu posso ter dois ou mais professores fazendo uma interligação, né, entre os seus temas, né, e com isso o aluno pensar as disciplinas não como algo estanque, mas algo que interligue, que desenvolva o conhecimento interdisciplinar. O blog, por sua vez, né, como é algo que eles têm que redigir, vai desenvolver a escrita, a capacidade de sintetizar, a capacidade de fazer uma análise crítica, né? Além disso, o blog, como ele é postado, publicado, né, os alunos podem compartilhar aquilo que construíram com os demais. Isso significa compartilhar o conhecimento. Muito bem. O público-alvo dessa prática que nós desenvolvemos foi nos cursos de tecnologia, né, em logística, de 2016 a 2019. E também com grupos de marketing durante 2019. Mas em diferentes disciplinas isso foi utilizado, essa metodologia, em diferentes semestres por diferentes professores, o que demonstra que ela pode ser entendida e aplicada como instrumento pedagógico em todas as áreas. A única coisa que saliento, né, é que, por exemplo, numa determinada turma, né, essa ferramenta seja utilizada por um dos professores, não por todos os professores, né? Mas por um dos professores, quer dizer, durante o planejamento, vocês discutem, né, em qual, né, disciplina essa ferramenta vai ser utilizada, e assim vai se alterando, né, a utilização disso nas diversas disciplinas, né? Muito bem. Esse é o público-alvo. Eu gostaria de salientar também que apesar de ter sido utilizado essa ferramenta pedagógica em cursos de nível superior, ela pode ser utilizada no ensino médio, né? Tranquilamente, adaptada ao ensino médio, né? Uma vez que os alunos têm acesso, né, a smartphones, têm acesso à internet, né? Então isso permitiria fazer com que eu também pudesse dar uso, né, dessa ferramenta, né, neste nível, né, no nível secundário ou no nível superior. Muito bem. Do que consiste a metodologia? Ela consiste em propor aos alunos que se componham em subgrupos e escrevam um blog. O blog deve ter uma estrutura, e ele deve ser composto por um conjunto mínimo de tópicos que o docente define, né? Então é importante o docente definir uma estrutura mínima do que deve conter, né? E deixar a liberdade, né, dos alunos, né, definirem qual é o layout, né, a composição, né? Muito bem. Para isso, né, uma ferramenta que foi utilizada, né, e que eu recomendaria é a utilização do Blogger, por exemplo, né, do Google, porque é uma ferramenta gratuita, fácil de utilizar, né, ela é muito intuitiva, permite a criação de diferentes layouts de uma forma extremamente fácil, né? Quer dizer, logo que os alunos são colocados para essa execução, logo nos primeiros momentos eles já aprendem a utilizar essa estrutura, porque ele tem um corpo já estruturado para criar uma facilidade. E os alunos definem o layout, as cores, da forma como eles quiserem. Já vem algumas
estruturas pré-definidas e eles podem variar se quiserem, né, em torno disso. Outro aspecto importante dessa metodologia, né, é definir bom, para usar o Blogger basta que você tenha um e-mail, né, no Google, você se cadastre ali para a utilização gratuita disso. Isso fica armazenado, né? E na hora que ele escolhe usar a ferramenta do Blogger, é criado lá, ele pode atribuir, né, um nome para aquele blog, tá certo? E um link que fica identificado, né, onde está, né, dentro do Google esse blog. Muito bem. Cabe ao professor definir um cronograma, pedindo aos alunos, né, nesse cronograma, tem a data em que os alunos informam o link dos blogs, então ele vai informar ao professor o link dos blogs e as datas em que vão ser feitas verificações e avaliação dos blogs elaborados pelos subgrupos. Eu sugiro aí em torno de umas 5 postagens, né? Quer dizer, apresentação do link, depois uma primeira postagem, uma segunda, uma terceira, uma quarta, até uma quinta postagem, né? Você divide isso ao longo do seu período, né? Do tempo de duração da sua disciplina, e você então divide essas 5 postagens dentro de um calendário de avaliação. Sendo que a primeira postagem os alunos devem informar o link, né? Ainda não precisa ter nenhum conteúdo definido. A partir da primeira postagem, né, você vai ver lá os conteúdos que devem ser apresentados, definidos pelo professor, né, dentro desse conteúdo mínimo de tópicos, né? A partir do link dos blogs informados, o docente então vai compartilhar esse link com todos os subgrupos, né? Então todos vão ter acesso a todos os links. É a forma de fazer o compartilhamento das informações e o acesso. E após cada uma das avaliações, quer dizer, feita uma avaliação num determinado período de tempo, um dos subgrupos é convidado a apresentar o seu blog até aquele momento, né? É uma forma de compartilhar em sala de aula, dele acessar, mostrar o que ele conseguiu realizar até aquele momento. O blog, né, a gente propõe aqui que ele faça parte do processo de avaliação, né, da disciplina, né, dentro dos diversos critérios de avaliação, ele tenha lá, faça parte desse processo de avaliação, atribuindo uma nota final ao subgrupo quando do encerramento dessa atividade, né? As reflexões postas no blog farão parte, sugere-se, né, que durante as avaliações, né, também você possa estimular questões, né, ligadas a esse trabalho que foi realizado. Vou dar alguns exemplos então dessa prática pedagógica, né, da utilização do blog. Então, uma primeira forma de utilizar o blog é utilizá-lo como uma ferramenta para que os alunos, em subgrupos, elaborem um texto onde eles vão sumarizar os principais pontos abordados em sala de aula, né? Até um ponto de corte, né? Quer dizer, vamos dizer assim, eu vou apresentar daqui a um mês, então o que aconteceu até o encerramento daquele mês deverá estar contido dentro do blog. Então ele deve fazer uma sumarização dos principais pontos. Mas não só isso. A cada aula, né, a cada ponto que é discutido, eles devem dar uma contribuição, acrescentar uma contribuição. Eles devem acrescentar uma contribuição via criando, né, um hiperlink, né, um link, né, onde me remete a um artigo, a um vídeo, a um áudio, a um podcast, a uma reportagem que esteja relacionada, né, ou que amplie a discussão, né, ligado àquele tema abordado, né? Com isso ele expande o conhecimento, né? E com isso fazendo uma complementação do que foi abordado até aquele ponto daquela aula. A gente diz que nesse caso dessa aplicação, né, o blog ele está sendo usado como uma ferramenta, portanto, de sumarização dos principais pontos apresentados e busca
do aluno, daquele grupo de alunos, uma contribuição que eles podem dar àqueles pontos, aquilo que foi discutido naquela aula. Ok? Então vou mostrar um exemplo aqui, né? Primeiro da estrutura, né? Então, por exemplo, o docente tem que apresentar, fornecer a eles uma estrutura. Então, por exemplo, ó, aqui está um exemplo bem simples, né, de uma estrutura que foi solicitada a eles, né? Escrever um blog contendo, no mínimo, foi informado a eles, né, que eles devem utilizar a ferramenta do Blogger, né, compondo-se em subgrupos, né? Muito bem. O que deve conter esse blog? Né? Além da identificação dos grupos, né, dos elementos que compõem esse grupo, ele deve ter lá aula, o dia, o mês e o ano, né, para a gente localizar do que ele está tratando, qual foi o objetivo daquela aula. Então eles devem, dentro desse item, apresentar um texto entre 2 a 3 linhas, né, ligado ao objetivo que se pretendeu naquela aula. Quais foram os principais pontos abordados? Então aí é um texto entre 5, 10 linhas, isso é para dar uma delimitação. Mas eles podem eventualmente escrever um pouco mais, né? Isso fica à vontade deles, isso é para dar uma delimitação. Quais foram os principais pontos abordados? Então aquela capacidade de sintetizar, né, do que foi colocado na aula, quais são os principais pontos, né, que foram tratados. Além disso, identificar quais as principais palavras-chave que foram utilizadas nessa aula. De 3 a 5 palavras-chave, né? Para mostrar a eles o seguinte, né? Um determinado texto ele é encontrado, né, pelas ferramentas de busca a partir dessas palavras-chave, né? Então, naquela aula, que palavras-chave é que eu identifiquei? Né? E o material complementar. O material complementar é um texto com um breve comentário, incluindo um hiperlink, quer dizer, um link, né, onde contém uma referência a um artigo, a um vídeo, a um áudio, né, e que estabeleça um relacionamento, né, com o que está sendo abordado, com o que está sendo discutido. Um material, portanto, que complementa a aula. Né? Então, os alunos estão fornecendo algo adicional. Isso, naturalmente, eles vão ter que pesquisar, vão ter que buscar, vão ter que analisar essa informação, se ela é pertinente ou não. Né? Muito bem. Então, eles vão acrescentar isso dessa forma. Eles colocam um breve resumo do que é esse material complementar e aí mostram um link, né, que vincula isso ao artigo, ao vídeo. Importante, né? Todos eles devem informar o link para ter acesso ao seu blog. Então, o professor deve conhecer de cada subgrupo qual é o link deles, quer dizer, de maneira que o professor e os outros grupos possam, a qualquer momento, acessar o blog de cada um dos grupos, certo? Muito bem. A critério do professor, poderão ser sorteados subgrupos para apresentação do blog em aula, né? O compartilhar no momento da aula, né? Então, reservem um tempo, né, para que possam os alunos apresentarem isso. O valor dessa atividade, quer dizer, quanto é que deve valer essa atividade? Então, o professor atribui dentro do seu critério de avaliação, né, ele vai atribuir uma pontuação para essa atividade, né, dentro dos critérios de avaliação que cabe ao professor naquela sua disciplina. Né? Muito bem, então, esse é o exemplo, né, de estrutura que eu falei, né, de um conjunto mínimo de informações que o professor deve apresentar. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um blog construído, né, ligado a um determinado tema. Então, a data da aula, o objetivo, né, que está definido, né, os principais pontos que foram abordados, né, nessa aula, né, as principais palavras-chave que eles conseguiram reconhecer, né, como mais importantes, né, palavras que identificam esta aula, né, e aqui a gente pode encontrar, né, vocês estão vendo aqui encontra-se a contribuição, né, dos alunos, né, quer dizer,
uma contribuição, uma informação que vai complementar esta aula. Então esse material aqui foram os alunos que estabeleceram essa informação, né? Por exemplo, isso aqui é um entendimento relacionado à demanda, né? Os tipos de demanda, né? Então, nesse link aqui, se eu clicar, eu vou me remeter ao artigo que discute esta informação, né? Então esse é um exemplo de utilização do blog nessa estrutura que a gente está dizendo aqui dessa prática pedagógica, né? Né, onde os alunos sumarizam e fazem uma contribuição, né, a essa aula, ok? Muito bem. Uma outra prática, uma outra maneira de utilizar o blog, né, é a utilização do blog combinada com um trabalho ou um projeto prático a ser apresentado numa data futura. Então, muitas vezes, o professor, né, solicita logo no início, né, da sua atividade, dizendo do que vai compor, né, a sua atividade e solicita um projeto a ser realizado pelos alunos, né, algo que eles têm que apresentar num tempo futuro, né, mais à frente, né. A questão é como é que eu acompanho isso? Como é que os alunos vão registrando a sua evolução, né? Naturalmente eu poderia fazer de tempos em tempos uma visita, mas uma maneira que a gente também enxerga de utilização do blog é exatamente neste caso, isto é, o blog utilizado como um diário de bordo de acompanhamento de um projeto a ser realizado pelos alunos. E o que tem esse blog? Esse blog vai conter a evolução do trabalho, a evolução desse projeto, né? As discussões que eles tiveram, né? Que desafios eles estão encontrando ao longo do tempo, né? E eles vão adicionando informações, né? Descrevendo e adicionando fotos, imagens, materiais que eles utilizaram para subsidiar esse trabalho e assim por diante. Como é que está evoluindo este trabalho? O blog, nesse caso, usado como uma ferramenta de registro da evolução de um trabalho, de um seminário, de um projeto. Então, na medida que eu tenho uma apresentação lá no futuro, o blog vai sendo uma janela onde periodicamente eles devem reportar esta evolução e o professor deve perceber se está havendo uma evolução nesse trabalho, né? Durante a avaliação que ele faz, ele avalia, né, se esse trabalho está atendendo esse objetivo, né? Muito bem. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de uma apresentação, um projeto, né, no caso aí um projeto de armazenagem, onde os alunos apresentaram aí, né, estruturas e controles de um armazém, né, e eles foram relatando isso, né? Então aqui já é a apresentação final. Então no último status do blog consta, né, a apresentação que eles realizaram. Mas ao longo, né, dessa apresentação, desse blog, contém as informações das etapas que levaram eles até chegar a esse ponto aqui. Então, reportando a evolução de um sistema, no caso aqui ligado a um sistema de armazenagem, e as dificuldades encontradas e os aprendizados, né? Então tudo isso vai sendo registrado, né? Então aqui foi o último momento em que eles apresentaram, aí, no dia da apresentação, né? E que eles tiveram que também reportar isso no blog, né? Muito bem. Aqui o pessoal reunido nos dias da apresentação, então exemplos de projetos finalizados apresentados pelos subgrupos, né? E que foram registrados nos blogs. Veja, eles não registraram somente a apresentação, eles registraram as etapas que antecederam a eles chegar a esse estágio que está aí. Então, isso também os força, né, a criar uma disciplina de desenvolvimento, né, dos diversos projetos até fazer com que a coisa aconteça, né? E o professor vai pela janela do blog acompanhando e eles devem mostrar evoluções, né, progressivas em relação a isso. Como é que eu avalio o blog?
Então essa foi uma das questões também que é importante compartilhar com vocês, né? O desafio é colocado aos subgrupos de criar um blog, e o blog tem que manter uma conformidade, veja, conformidade em relação àquilo que está solicitado na estrutura de conteúdo dele. O que foi solicitado? Ele tem que estar em conformidade, né? Então, se eu solicitei, né, numa janela de apresentação, dentro de uma janela de avaliação, digamos que tinham lá 3 aulas, deveriam então ter a exposição dos principais pontos observados naquelas aulas, a complementação, os materiais de complementação, ele atendeu aquela estrutura mínima, né? Se ele atendeu, muito bem, então ele atendeu aquilo que foi solicitado. Se ele não atendeu, ele tem uma penalização. É por isso que a minha maneira aqui de sugerir a vocês, de avaliar, é fazendo o seguinte: o blog, a nota de partida dele é 10. Ou seja, se ele fizer tudo certo, ele mantém a nota. Na medida em que ele não consegue entregar algo em conformidade com aquilo que está solicitado, ele vai perdendo ponto, né? Então, quando dá avaliação na data informada, se o subgrupo atendeu o solicitado, ele não perde nenhum ponto, ele mantém a nota. No caso, se ele apresentar alguma inconformidade, uma inconsistência, uma desatualização, ele perde pontos, né? Então, para cada avaliação, ele pode perder de 0,1 até 1 ponto. Então, lembrando que são 5 avaliações no mínimo que eu sugiro aqui que sejam realizadas, não é? A cada avaliação, um quadro de desempenho é mostrado, né, a todos, né, com a pontuação atual, né, e com breves comentários do docente de cada blog. Ao final, né, verifica-se a nota obtida, né, composta da nota de partida menos os pontos perdidos nas avaliações que foram realizadas. A nota do blog deve compor, né, como eu coloquei aqui de 0 a 10, mas pode ser que o peso do blog na nota, né, de composição do aluno seja 1 ponto, 2 pontos, eu não sei. Então, essa nota aqui do blog, né, ela vai ser colocada no peso, né, de acordo com a avaliação da disciplina, né, vai ser ponderada, né, dentro desse peso, né, dentro do critério que o professor estabeleceu de valor para o blog. Então aqui dou um exemplo, né, de uma avaliação. Então vocês estão vendo aqui 6 grupos, o link dos blogs, né, tá certo? As datas de avaliação. Então vocês estão vendo que aqui tem uma janela aberta aqui com a data de avaliação do dia 11. Aqui já correram 3 estágios de avaliação. A primeira era a entrega do link, aqui a primeira postagem. Você vê que aqui esse grupo já perdeu, aqui teve uma não conformidade. Aqui no dia 11 foi feita uma avaliação, uma pequena não conformidade foi relatada, não é? E aqui, como a nota é 10 menos, né, as perdas, né, que ocorrem ao longo das avaliações. E aqui, no caso dessa avaliação, dessa disciplina, né, o peso do blog valia meio ponto. Então, aqui está a nota parcial, né? Então, à medida que vão sendo feitas as janelas de avaliação, para cada uma, né, vai dando, o professor faz uma, uma sumarização do que ele reportou, do que ele viu do blog naquele momento. Se for, por exemplo, uma apresentação de um projeto, ou se o projeto está evoluindo, se constou essa evolução, se os pontos que você esperava que fossem atingidos até aquele ponto foram atingidos, né? Se eles estão fazendo a discussão no caminho correto, né? Muito bem. Então, aqui está um exemplo de como é que eu posso fazer essa avaliação dos blogs, tá certo? Então eu parto de 10, né? E à medida que ele tem não conformidades, ele vai perdendo pontos. Então, por exemplo, aqui esse grupo 2 aqui, ele perdeu 1 ponto aqui na primeira. Por quê? Porque ele não entregou o link na data que estava previsto. Então esse subgrupo aqui, ele não entregou o link. Então ele teve uma perda grande aqui, né? Tá certo? E assim vai. Aqui, por exemplo, esse grupo 3, ele não fez atualização dentro da janela de avaliação, né? Ok.
Depois, na próxima entrega, que ele atendeu ao que foi solicitado plenamente, né? Não perdeu mais pontos. Ele entregou, aqui ele deixou de entregar, aqui ele atendeu, né, plenamente ao que foi solicitado. Então, é um exemplo aí de como é que eu posso avaliar esse blog. Os resultados obtidos. Bom, essa prática ela vem sendo apresentada desde 2006, né, nos cursos de tecnologia em logística, nos 4 semestres, em uma das disciplinas. E a partir de 2019 também foi aplicada no curso de marketing, né? Os principais resultados que a gente extraiu, né, desse período, né, de aplicação foi o seguinte: maior interesse dos alunos pelas aulas, né? Isso quer dizer, isso criou uma motivação. A satisfação dos alunos pela atividade, motivada pela apresentação de seus blogs aos colegas, não só de sala de aula, mas também a outras pessoas de suas relações, uma vez que a utilização do blogger está disponível na internet, então ele pode estar mostrando isso para outras pessoas, para falar, olha, o que nós estamos fazendo, assim, assado. Então, isso motiva, né? Isso cria satisfação de mostrar o que ele está realizando, né? Ampliação do conhecimento relacionado com o que está sendo abordado, a partir das necessidades de complementar um material com algo trazido por eles. Aprendem a utilizar novas ferramentas, como blogs, né? Estabelecer hiperlinks, né? Realizar pesquisas. Cria um senso de responsabilidade com aquilo que vai ser escrito, porque a gente pode mostrar para eles, né, que não é escrever de qualquer jeito, eu tenho que escrever de uma forma que todos possam ler e entender o que está ali colocado, né? Então cria esse senso de responsabilidade, desenvolve esse senso, né, de responsabilidade crítica com o que vai ser escrito, né, e desenvolvido, né, sobre a produção realizada. Estimula o trabalho em equipe, da conversa, da discussão, do compromisso com a qualidade e com o atendimento de prazos, né? Então esses foram os resultados que a gente identificou. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Eu coloquei aqui vários exemplos que vocês podem aqui, né, verificar. Eu estou abrindo aqui um link, né, de um grupo de alunos aqui, né, em que exatamente eles vão trabalhando, né, na aula tal, o objetivo da aula, uma sumarização, os principais pontos abordados, aqui as palavras-chave que eles identificaram, aqui qual foi o assunto, né, que eles trataram, o que eles acrescentaram a esta aula aqui, ligada a esta aula, né? Então aqui tem um hiperlink, quer dizer, se eu clicar aqui eu vou para o vídeo, né? Tá certo? Eu vou para o vídeo lá que está o material, né? Aqui no caso não tive, o vídeo que eles utilizaram, o link já não está mais disponível aqui. Aqui, por exemplo, né, um artigo, né, que está relacionado com os assuntos que eles estão tratando, né? Muito bem, então vejam, esse layout, essa forma de apresentação, vejam que ele segue uma certa estrutura, né? Que é aquela estrutura que o professor define, mas o que está aqui colocado, né, eles é que têm que colocar o que eles entenderam sobre os principais pontos abordados, quais as palavras-chave. Então isso vai obrigá-los a discutir entre si e aí fazer uma pesquisa, né? Então vamos ver um outro exemplo aqui, né? Vou pegar esse caso aqui, por exemplo, né? Vejam aqui, ó, aqui é um exemplo de um projeto, né? Vou trazer aqui, né? Aqui o grupo se reunindo, né, em sala de aula para fazer as discussões iniciais, não é? Aí eles fizeram algumas pesquisas sobre estruturas de armazenagem, é o caso aqui que eles vão fazer, as novas reuniões, o que eles realizaram, aí começaram a discutir, né, a montar, né, como é que estava a estrutura, como é que eles iam fazer o controle. Ver, tudo isso é desenvolvido por eles, né? Aqui eles já estão mostrando como é que está evoluindo, né? Então, são postagens que eles vão fazendo ao longo do, né, finalização da maquete, e aqui, né, outras informações estão sendo apresentadas, né? Muito bem, então, são exemplos aqui, aqui vamos, por exemplo, pegar em marketing, né?
aplicação em marketing, né? Então aqui, ó, vejam que a estrutura já é um layout diferente, né? A maneira como eles apresentam as informações, eles dividiram as postagens por tópicos, né? Tá vendo? Né? Cada tópico, aqui são os alunos mesmo, né? Custos e despesas ligados ao marketing. Então, aqui você abre, aqui está o assunto que está sendo tratado por eles aqui, nessa postagem, né? Aqui, né? Ligado a esse assunto, né? Quer dizer, eu vou compor aqui a composição de custos, né? Como é que eles fizeram, né? Certo? E assim vai, não é? Quer dizer, o professor define uma estrutura mínima, não é? No caso aí, né, esse exemplo que eu estou dando aqui, ele está ligado com o primeiro exemplo de aplicação do blog, né, onde ele descreve, faz uma sumarização dos conteúdos e acrescenta algo a essa aula, né? Eu mostrei num outro blog, né, como é que eles fizeram o acompanhamento de um projeto. Você pode também ter combinações de coisas, ou seja, eu posso combinar acompanhamento de um projeto com o desenvolvimento de um determinado tema, né? Que eles também devem apresentar. Então, dá uma amplitude, né, na utilização, né? A forma de utilização. Seguindo, né? Aqui está o que nos levou, né? Os livros que nos incentivaram a isso. Existe até um vídeo, né, onde o Ronaldo Lemos e o Máximo de Felice fazem a discussão sobre essa temática, né, que é bastante interessante, e o livro A Vida em Rede, que mostra um pouco essa discussão, né, e onde o Ronaldo Lemos fala que ele ficava muito incomodado nas aulas dele por ver os alunos, né, de braços cruzados, né, dentro das exposições, e ele queria fazer os alunos se moverem, né, para realizar algo. E aí também ele pensou na utilização do blog como um fator, né? O que nós fizemos aqui foi desenvolver mais esse conceito dessa aplicação, ok? Então espero que vocês possam ter aproveitado. Então aqui estão os meus contatos, né? Caso vocês precisem ter algum esclarecimento adicional, né? E espero que vocês tenham gostado desse micro curso aqui ligado a uma das ferramentas, né, de práticas metodológicas. Tá bom? Muito bem. Um prazer encontrar vocês aí até o próximo micro curso.